Voltou. Voltou. Pode falar. Pessoal, tivemos um probleminha técnico, desculpa. A minha internet acabou tendo um problema, então a gente vai acabar retomando aqui, tá bom? Yasmin, se você tiver online, pode me chamar já, porque daí a gente faz a introdução novamente juntas. Muito bem. Aqui. Já chamei a Yasmin, tô aguardando ela aceitar. Yes. Pronto, deu certo. Deu certo. Quem sabe faz ao vivo, Gabi. Gente, é a primeira live que a gente tá fazendo e tinha que acontecer alguma coisa, né? Pra gente aprender. Estamos aqui. Vamos lá. Como a gente perdeu essa primeira parte, eu vou retomar o que eu tava falando, tá bom, Yasmin? Só pra voltar, tá bom? Então, eu tava falando pra vocês que esse canal que a gente criou, que é do Instagram USP-MOD, é um canal de comunicação do nosso grupo de pesquisa da USP de Bauru, de motricidade orofacial e disfagia, para a gente poder compartilhar o nosso conhecimento, as pesquisas que são feitas na área, dentro dessa universidade, com vocês. Então, a gente está preparando uma sequência de lives para mostrar um pouco do nosso trabalho. E a primeira que a gente selecionou foi a fonoaudiologia do sono, que é um tema bastante recorrente, que a gente vê que as pessoas têm muito interesse, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e que também é o tema de pesquisa meu, né, dentro do grupo de pesquisa, que também é uma área que muito interessa a Yasmin. Certo, Yasmin? Se você quiser se apresentar. Tá ótimo. Obrigada, Gabriele. Que bom que conseguimos entrar. Eu vou falar rapidamente qual que é a minha história como profissional da fonoaudiologia e dizer por que eu caí aqui no sono, né? Eu me formei em 81 na PUC de São Paulo e desde o primeiro ano eu já direcionei minha prática clínica para o atendimento de crianças com paralisia cerebral. Paralelamente aos cursos de fonoaudiologia, eu fui fazendo cursos de formação específica para atender essa população de neuropatas, que também eram disfágicos, né? Então, a formação Bobat, a formação do Rodolfo Castilho Morales, e eu mantive o trabalho nessa área de atuação, na neuro, até 2006. Em 2004, eu comecei a achar que eu queria fazer uma virada na vida e decidi fazer uma formação, um aprimoramento em fonoaudiologia estética, no Cefac aqui de São Paulo. Bom, aí em 2006 eu encerrei os atendimentos com neuropatia e comecei a trabalhar na área da estética. E quando o meu consultório, o fluxo de pacientes começou a aumentar com a demanda da estética, eu via que mulheres acima de 47, 50 anos roncavam. E eu ficava intrigada porque como é que ela vai roncar, lindinha com a estética da face, começa a roncar, o marido joga ela para fora do quarto. Aí eu me interessei em estudar a área do sono e também porque, Gabriele, a estética sozinha não sustentou o meu consultório. Então, eu acho que é uma questão de trabalho e pagar contas também, não é? E aí eu fui em busca dos cursos de ronco, o primeiro deles foi em 2010, eu fiz 2 cursos com a doutora Kátia Guimarães. E desde então eu não parei mais de estudar essa área do sono. Continuo fazendo cursos de formação mais consistentes, mais densos. 2016, é isso. 2016 eu fiz parte da primeira turma de fonoaudiólogos que prestou o exame para certificação. Então eu fiz prova oral, prova escrita e, bom, fui aprovada, estou aqui trabalhando. É isso, tá bom, né? Muito bem, muito bonita a sua trajetória, né? A
a minha trajetória na área do sono é um pouquinho diferente da sua, porque a sua veio de uma necessidade que você teve na sua atuação clínica, com os seus próprios pacientes. A primeira vez que eu ouvi falar que a fonoaudiologia poderia ter uma interface com o sono foi durante a própria graduação, porque eu fazia parte do PET, eu fazia uma pesquisa na área de respiração, e a primeira pessoa que falou para mim que a gente poderia unir essas coisas foi a Camila Correia, que é uma fonoaudióloga formada também na USP de Bauru, e que ela falou que existia essa interface da fono do sono e muito me interessou. E eu fui pesquisar, eu consegui colocar um pouco de fonoaudiologia do sono no meu TCC, mas foi só no mestrado que eu consegui fazer essa interface por causa da deglutição desses pacientes. Eu fiz uma pesquisa investigando alguns parâmetros de deglutição em pacientes com apneia do sono, com a orientação da professora Giedre. Daí eu me apaixonei mais ainda, e agora no doutorado, dentro do departamento de fonoaudiologia, eu também faço pesquisa na área do sono. Então, para mim, veio desde a graduação. Diferente, né? É um pouquinho diferente. Pronto. E Yasmin, e para a gente começar a falar, como o tema que a gente selecionou para hoje é fonoaudiologia do sono, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo o que seria a fonoaudiologia do sono, se você pudesse definir. Tá. Bom, em linhas gerais, o fonoaudiólogo que trabalha com sono, ele vai trabalhar atendendo pacientes com distúrbios respiratórios do sono. E só isso, né? Não é o fonoaudiólogo que vai tratar de insônia, parassonias, isso são outros profissionais da área médica que cuidam. Então, nosso campo de intervenção é dentro do distúrbio respiratório do sono. A fonoaudiologia do sono nasceu dentro de uma área grande, que é a motricidade orofacial. Nós temos 4 trabalhos muito importantes brasileiros, foi aqui que ela se iniciou. Eu acho que vale a pena citar para quem está nos ouvindo, porque eles foram os que fizeram, são profissionais fonoaudiólogos que fizeram pesquisas longitudinais com grupos controle. Então, são trabalhos que buscavam ver a eficácia e eficiência dos exercícios miofuncionais orofaciais com pacientes que roncavam ou tinham apneia. Então, o primeiro trabalho foi da doutora Kátia Guimarães, a tese dela foi defendida em 2008 e o artigo saiu em 2009. E ela investigou pacientes com AUS moderada, né, a apneia obstrutiva do sono moderada, e ela verificou que houve redução tanto dos sintomas quanto da gravidade da AUS, né? Então, redução no índice de apneia também. Em seguida, nós temos o trabalho da doutora Vanessa Ieto, o artigo foi publicado em 2015, e ela investigou pacientes com ronco primária. A pesquisa dela foi sobre ronco. Ronco em pacientes com AUS leve ou moderada. E ela observou que teve diminuição tanto na intensidade quanto na frequência do ronco para aqueles pacientes que cumpriram o programa por ela proposto. Depois nós temos a pesquisa da doutora mestre, ela doutorada ainda não veio, da Giovanna Giaféria, em que ela viu que a terapia miofuncional orofacial associada à prescrição do CPAP para pacientes que precisam do uso dele, então pacientes mais graves, foi eficaz no que diz respeito à adesão do paciente para a aceitação do CPAP e também foi eficiente com uma redução dos centímetros cúbicos, os centímetros de água na graduação, na calibração do aparelho de CPAP. Por último, nós temos o doutorado da doutora Fabiane Kayamori, que ela mostrou que o programa de mioterapia orofacial proposto por ela para pacientes com AUS moderado e grave foi eficaz. Mostrou que há uma tendência de aumento de força de língua e também uma tendência na diminuição da gordura da língua, favorecendo
redução e melhora do quadro clínico geral desses pacientes. Todos esses trabalhos, Gabriele, que eu citei agora, eles tiveram como base a motricidade orofacial. Então, foi aí que a fonoaudiologia do sono nasceu. Porém, atualmente nós temos outras áreas de atuação, fonoaudiólogos que trabalham com audição, com linguagem, com fluência da fala, com voz, que estão correlacionando transtornos do sono com alteração em todas essas áreas, seja no processamento auditivo, seja no padrão comportamental auditivo de crianças e adultos, na fluência da fala de adultos e crianças, e também pacientes que dormem mal têm um comprometimento vocal comprovado, né? E, bom, para todo mundo que trabalha, o que é importante desse comecinho que eu falei para vocês? Eu acho que a importância é nós vermos que a fonoaudiologia ou a formação do profissional na fonoaudiologia do sono não fica circunscrito àquele que faz a intervenção com motricidade orofacial. Pesquisadores de outras áreas também se beneficiam com esse conhecimento. E, bom, nós que somos certificadas, incentivamos que esses pesquisadores façam essa certificação, né? Para poder ter um estofo maior, um conteúdo maior teórico, que os possibilite a fazer pesquisas com acurácia melhor, né? Bueno, já que eu toquei no tema certificação, Gabi, fala aí o que nós precisamos fazer para ser certificadas. A gente já passou por essa, vamos lá. Muito bem. A Yasmin fez uma ótima introdução sobre o que é a fonoaudiologia do sono e ela comentou sobre o processo, na verdade, comentou sobre a existência da certificação. Eu e ela, a gente é certificada, ela se certificou em 2017, que você falou, né, Yasmin, ou 2016? 16, a primeira turma, minha filha. Medo, tremenda de medo. Eu me certifiquei em 2018. Eu consegui a certificação. E atualmente nós somos aqui no Brasil 28 fonoaudiólogas certificadas. Essa certificação ela é feita pela Associação Brasileira do Sono, que é uma associação reconhecida aqui no Brasil, e que, na verdade, ela veio como um reconhecimento da própria Associação do Sono e da própria comunidade científica a nossa atuação como fonoaudiólogos dentro da área da medicina do sono. Então, nós somos muito felizes por ter essa certificação e nós somos grandes entusiastas para os fonoaudiólogos que têm interesse na área do sono de prestar essa certificação. E uma coisa que a gente já pode falar, Yasmin, que acaba sendo um pouco um mito, é que as pessoas acham que a certificação é só na área da motricidade orofacial, que a pessoa tem que ser da área da motricidade orofacial para poder prestar a certificação. E, na verdade, não é isso, né? Hoje, como a Yasmin falou muito bem, nós temos várias áreas que acabam estudando a interface dessas áreas, né, com o sono. Então, tem audiologia, tem linguagem, tem a voz. E caso seja um profissional que estuda essa relação, em qualquer área da fono que seja, ele pode prestar a certificação. Então, eu acho que a primeira coisa importante aqui para a gente desmitificar, né? Que não é só os profissionais da área da MO que podem prestar essa certificação. Gabi, eu posso completar uma Claro. coisinha? Olha só, a questão da certificação tem sido ponto de controvérsia, de discussões com vários fonoaudiólogos, né? Que trabalham ou não na área, alguns um pouco revoltados, por que eu tenho que fazer essa certificação? O que nós pensamos? A área de fonoaudiologia no Brasil está caminhando cada vez mais nas diversas áreas que ela abrange para um trabalho que tenha muito mais consistência e evidência, né? E para que eu tenha um trabalho com o meu paciente que seja ético, ou seja, prometer ou falar com ele das reais possibilidades que o meu trabalho pode trazer para a saúde geral dele. E para que o fonoaudiólogo possa assegurar para o paciente esse atendimento ético, ele tem sim que fazer cursos de formação para se habilitar. Então, não adianta pegar o livro da doutora Kátia, que tem exercícios excelentes.
Não adianta ler as teses dessas fonoaudiólogas, doutoras que eu acabei de citar, todos os exercícios estão descritos lá. Isso não habilita nenhum profissional a fazer um atendimento ou uma pesquisa na área do sono. Então, os cursos de formação que nós fazemos para pontuar e concorrer ao edital da certificação são cursos que nos informam, além da nossa área específica, das correlações que esse atendimento tem com as outras áreas médicas, que eu acho imprescindível. Eu acho que isso é uma herança que eu tenho desde a época da disfagia, em que o fonoaudiólogo nunca pôde atender sozinho, né? E eu acho que ou sim, tem que ser garantido no atendimento e na formação do profissional. Desculpa se eu me estendi. Ah, não, imagina. E a gente tem que lembrar que a ABS é uma instituição multidisciplinar, né? Então, quando a gente faz esses cursos, como a Yasmin falou, a gente acaba tendo contato com todos os profissionais. E isso é muito importante para a gente entender qual é o nosso papel, qual é a nossa limitação e também a gente entender para quem que a gente encaminha certos tipos de problemas. Porque, por exemplo, é como a Yasmin falou, dentro da motricidade, dentro da fonoaudiologia do sono, a gente tem competência de tratamento dos distúrbios respiratórios do sono e não dos outros. Então, se um paciente tem algum outro distúrbio do sono, é importante que a gente saiba identificar alguns fatores, alguns aspectos, para poder fazer um encaminhamento, para a gente poder trabalhar com essa equipe. E por isso que é importante a gente frequentar esses cursos, porque é nesses cursos que a gente acaba tendo esses conhecimentos. E só uma coisa, Yasmin, só para não deixar nenhuma dúvida, a fonoaudiologia do sono ela não é uma especialidade da fonoaudiologia. Ela não é reconhecida como uma das áreas, tá bom? Isso não significa que ao fazer a certificação que você vai se tornar especialista em fonoaudiologia do sono. Significa que você é certificada pela ABS, reconhecida para trabalhar dentro da fonoaudiologia do sono, porque às vezes pode ter essa confusão. E eu vi uma pergunta aqui também, que a pessoa acho que perguntou se ela precisa ser especialista em alguma das áreas. Também não precisa ser especialista em MO, especialista em voz, mas espera-se que tenha um conhecimento em alguma das áreas que possa fazer essa interface para poder fazer a certificação. Eu acho que pode esclarecer, Gabriele, se a gente falar o seguinte: se o fonoaudiólogo pretende fazer uma terapia de reabilitação do paciente que tem distúrbio respiratório, a base é a motricidade orofacial. Uhum. Não dá para alguém que trabalha com áudio começar a atender o paciente com o background, com o conhecimento teórico que ele tem da audiologia só. Né? Uhum. Mas ele sim pode fazer pesquisa e o mais importante, eu acho, a questão do sono é uma questão de saúde geral. Sim. Então, ela tem que constar, a meu ver, e também eu acho que é uma consideração que é compartilhada por todos nós que somos certificados. As questões que afetam o sono têm que constar de toda a entrevista inicial, de toda a história clínica que o fonoaudiólogo vai fazer, independentemente da área que ele trabalha, porque se ele não puder atender, ele vai poder encaminhar. E dada a interface que esses distúrbios têm com distúrbios em outras áreas, tem que ser de conhecimento geral da fonoaudiologia. Com certeza. Só tem a ganhar, né? Quem estuda um pouco sobre sono. Yasmin, e agora eu vou falar para você, na verdade eu vou te fazer uma pergunta, que é uma dúvida, na verdade, que a gente sempre vê por aí as pessoas falando, e é importante a gente acabar com esse mito, né? Fonoaudiologia do sono é para fazer exercício? Não. Ups! Caiu aqui um minuto. Não. O processo de terapia com esse paciente, o nome já diz, é um processo, né? Então, uma entrevista inicial, uma história clínica bem levantada, educada, uma avaliação clínica muito pontual. O profissional tem que fazer os interrogatórios usando protocolos de investigação que são específicos do sono, tá? Feita essa avaliação, ele vai fazer o seu plano de tratamento. Os exercícios descritos em todas essas teses, no livro da doutora Kátia,
eles fazem parte de uma parte da terapia. Hoje em dia a gente sabe, e também nesses trabalhos estão descritos, que o trabalho de adequação das funções miofuncionais orofaciais, então respiração, evidentemente, mastigação, deglutição, e uma coisa muito, muito importante, um treino funcional. Então, são exercícios específicos de mobilidade de palato, de mobilidade de língua, mas eles já são uma ativação muscular para que a função respiratória, a função de mastigação e deglutição aconteça de forma adequada. Uma coisa muito importante que a gente está verificando ultimamente, hoje mesmo eu estava lendo um artigo da Maria Pia Vila. A postura habitual de língua é algo imprescindível no trabalho, a meu ver. Bom, lá no artigo está escrito também, no trabalho de reabilitação desse paciente com ronco. Uhum. Então, não adianta fazer só exercícios repetitivos de ativação muscular. Você tem que trabalhar exercícios que já conduzem a uma função e também trabalhar todas essas funções. Tá bom? Uhum. E aí, Gabi, vou dar mais uma esticadinha para variar. Fono adora falar. Atualmente existem aplicativos com exercícios. Então, se você está fazendo o SnoreLab, quando você abre o SnoreLab, aparece lá um aplicativo de exercícios. Recentemente, num grupo, nós estivemos discutindo isso. Esses aplicativos são exercícios repetitivos de grupos musculares. Ponto. A meu ver, a terapia não pode ser restrita a isso só. O trabalho miofuncional das funções específicas, mastigação, deglutição, respiração, é imprescindível. Tá? Exatamente. E é associado como uma ortodontista falou, mas quem sabe serve para lembrar o paciente que ele tem que fazer exercício, vai ter que fazer alguns exercícios específicos, repetitivos, até os 120 anos, não vai poder parar, senão volta tudo de novo. Mas será que o fonoaudiólogo não pode fazer um modelo de alerta específico para o seu paciente, em vez de usar um aplicativo? Não sei. Vamos ver. Não, exatamente, porque se fosse a questão só do exercício, o paciente não precisaria de uma profissional. Ele pegaria uma lista de exercícios, ele mesmo fazia, um paciente ensinava o outro e pronto. E se acontecer isso, não vai ter resultado, porque além da prescrição de exercícios que a gente faz, é muito mais do que isso. Não é só pegar aquela lista e falar para o paciente fazer. Então, é muito importante entender quais exercícios vão ser utilizados, quais são mais efetivos, qual ele vai continuar fazendo. E é muito importante também que a fonoaudiologia, né, nessa competência, ela consegue fazer a seleção dos pacientes que vão ou não se beneficiar com a terapia miofuncional. Porque isso é uma coisa muito importante. Porque é outro mito também que todo mundo pode fazer terapia miofuncional, que vai ficar ótimo, e não é assim. Tem pacientes que não têm indicação para terapia miofuncional. Há limitações do tratamento. Então, às vezes, por causa da estrutura desse paciente, isso tudo tem que ser avaliado pelo fonoaudiólogo e tentar entender se a fonoaudiologia ela pode fazer essa terapia, se vai ter resultado ou não, né? Ver o prognóstico desse caso. E também tentar entender quais outros profissionais pode utilizar, pode ajudar para chegar no resultado satisfatório. Estou vendo aqui uma pergunta da doutora Esther, se a terapia é uma... bom, você acabou de falar, foi. Que isso, né? Gabriele, dando continuidade a isso que você acabou de falar, quem que faz o diagnóstico? É o fono? A gente dá diagnóstico? Essa é uma coisa muito importante também, a questão do diagnóstico. Hoje a gente sabe que o exame considerado padrão ouro para diagnóstico dos distúrbios do sono, qualquer um que ele seja, é a polissonografia. A gente sabe que não é um exame tão fácil assim de conseguir, é um exame que precisa que a paciente se submeta a uma noite de sono, com algum monitoramento, para poder fazer esse diagnóstico. E quem faz
esse diagnóstico não é o fonoaudiólogo, é o médico do sono. Então, por exemplo, hoje com a internet, a gente sabe que quando a gente divulga nosso trabalho, muitos pacientes chegam sozinhos no consultório, né? Eles vêm porque eles ouviram falar, eles viram na internet, viram numa live, viram em algum lugar, que a fonoaudiologia ajuda a tratar pacientes com apneia e com ronco. E quando isso acontece, é muito importante que o fonoaudiólogo identifique se ele tem um médico do sono e caso não tenha, faça esse encaminhamento, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pode achar que é um caso leve ou que é um caso fácil, que tem indicação e na verdade não. Às vezes é um caso mais complicado do que a gente acha, às vezes ele tem mais de um distúrbio do sono que não é da nossa competência. Então é muito importante fazer esse encaminhamento, né? Só completar um pouquinho, porque muitas vezes nós recebemos o paciente sem encaminhamento médico. Ah, minha amiga falou que você trabalha com isso e o ronco está perturbando a família, né? Bom, você pode fazer uma avaliação inicial, porém não pode começar a atender sem que esse paciente passe por um otorrino inicialmente, se for necessário ortodontia, enfim, outras áreas da medicina do sono que exigem esse trabalho para que o segmento desse paciente, o tratamento, seja realmente eficaz, né? Exatamente. E a polissonografia é essencial nesse processo todo e ela não pode ser dispensada, né? Porque como a gente estava conversando, a fono não tem que achar. Eu acho que é grave, eu acho que é só isso, não tem que achar, né? Os achismos, a fono está assim, a gente tem que sair disso, né? Ainda mais que aqui nós estamos num canal que é o canal de um grupo de pesquisa. Então, uma das tarefas é difundir, ninguém acha nada. Exato. Evidências e faço, ou como disse muito bem a doutora Roberta Gonçalves em uma live na Fono Zoom, você tem que ter uma hipótese para você utilizar e eleger quais recursos clínicos você vai usar para aquele paciente, para não trabalhar ao acaso, né? Exatamente. Então, complicado. Yasmin, mais uma pergunta para você, que eu vou, na verdade, são duas que se complementam. Se chega um paciente para você, que você vai iniciar a terapia dele, e ele te pergunta, tem cura? O meu quadro de apneia do sono e ronco tem cura? E a segunda coisa, eu vou ter alta para sempre na hora que a gente terminar? Explica um pouquinho sobre isso. De cara, cura não tem, tá? Não existe. Você vai ter diversos tratamentos que ele passa, seja de ortodontia, seja cirurgias realizadas pelo otorrino, seja a utilização de CPAP com o fisioterapeuta. Ele nunca vai estar curado ronco, porque a gente não consegue erradicar. O trabalho da doutora Vanessa comprovou que entre 53%, se eu estou enganada, alguém pode me corrigir, parece que 56% na frequência, melhora, 36% na intensidade, ou vice-versa, mas são índices assim que não tem cura. E a mesma coisa o índice de apneia e hipopneia. Evidentemente, se o paciente está com CPAP, esse índice vai reduzir muito. Se ele parar de usar, volta tudo. Então, não tem cura, né? E ele, dizendo especificamente da nossa terapia, sempre o paciente vai sair com 1 ou 2 exercícios que ele vai ter que fazer até os 120 anos. Não tem jeito. E isso porque o envelhecimento acontece, tem perda de fibras musculares, o músculo vai distendendo, enrijecendo. Se não mantiver esse condicionamento, só a função de respirar bem, mastigar bem, engolir bem, não é suficiente para manter o condicionamento da língua, palato, paredes faríngeas. Então, até os 120 estamos fazendo exercício. E isso, como você falou, falado desde o começo, né?
Assim, a entrevista inicial, porque tem pacientes, Gabriele, você já deve ter tido essa experiência também, que ele chega falando, ele falou que eu preciso CPAP, eu não quero, eu tenho um índice moderado. Eu falei, ok, podemos tentar, mas exige disciplina. Uhum. Alguns pacientes, se são 4, eu já falo, seu perfil não é para terapia orofacial, coisa nenhuma. Vamos fazer um acompanhamento, manter uma terapia paralela ao CPAP. Vai ter que pôr CPAP, ou sim ou sim. Exato. Já que a gente está falando de roncos, de roncar ou não, tem uma fala que é bem frequente quando eu falo que eu trabalho com sono, Gabriel, que é assim, você trabalha com sono, mas roncar é normal, todo mundo ronca, velho então nem se fala. E aí, Gabi, o que é isso? É normal roncar? Então, quando a gente pensa em ronco, a gente tem que pensar em alguns pontos, né? Primeira coisa, a gente tem que pensar na frequência desse ronco. Então, por exemplo, existem algumas situações pontuais que todo mundo pode passar que faz com que a gente possa roncar. Então, se a gente bebe bebida alcoólica um pouco a mais, pode roncar. Se a gente consome algum tipo de medicamento, às vezes também pode facilitar a questão do ronco. Quando tá muito cansado, muita gente fala pra mim, nossa, eu só ronco quando eu tô muito cansado, que acaba também podendo ter essa questão do ronco. E a gente precisa entender qual é essa frequência. Se é uma coisa pontual, então de vez em quando, dependendo da situação, ou se é uma coisa frequente que vem acontecendo. Eu vou dar um exemplo, vou fazer um paralelo com a disfagia, que é uma área também que eu acabo estudando, que é a questão do engasgo, por exemplo. Todo mundo, eu, você, quem tá vendo a live, já engasgou alguma vez na vida. Acabou engasgando com algum alimento, enfim. Isso não faz com que a pessoa, nossa, engasguei uma vez, eu tenho disfagia, então eu tenho que tratar. Não, é tudo uma questão de frequência. Então, se você é uma pessoa que está engasgando com frequência, então, toda vez que eu vou me alimentar eu acabo engasgando, tem que investigar de onde isso está vindo. E é a mesma questão, é a do ronco. Então, a gente tem que ver a frequência. Se é uma pessoa que ronca com muita frequência, isso tem que ser investigado. Porque o que acontece? O ronco, muitas vezes, pode ser a superfície de um problema. Então, é um paciente que pode estar roncando, só que, na verdade, ele já tem um quadro de apneia obstrutiva do sono. Ele é um paciente que tem comorbidade, então ele tem alteração cardiovascular, tem diabetes. Então, dependendo da frequência, ele tem que ser encaminhado, sim, para o médico do sono, que vai investigar isso. E isso ser abordado. Não é para ser tratado como uma coisa normal e que, não, todo mundo ronca e tá tudo bem. E a outra coisa também é que a gente tem que lembrar que todos esses quadros de distúrbios respiratórios do sono, eles são multifatoriais. Então, pode ser uma pessoa que ronca quando é mais nova, e daí, como a gente sabe que o aumento do peso corporal, também o envelhecimento está muito relacionado a esses quadros, pode ser que com o tempo isso piore. Então, é muito importante isso ser investigado. Isso. Passou uma pergunta aí, Gabi, que eu acho importante retomar um pouquinho antes da gente seguir. Uma colega nossa está falando espanhol. Não sei estamos chiques. Muito chique. Que perguntou se ela entende que o exercício vai ser feito até os 120 anos, porém se há uma mudança na frequência e intensidade desse exercício. O que é preconizado por esses trabalhos é que se faça uma repetição 3 vezes ao dia. Natália Osório, de Uruguai. Olá, como está? Que parceiro? Então, o preconizado 3 vezes ao dia, alguns minutos e tal. O que eu vejo na minha prática? Eu não tenho conhecimento de um trabalho de acompanhamento longitudinal depois que o paciente tem alta desse primeiro bloco de terapias. Sugestão para futuros trabalhos, olha aí. O que eu vejo, eu acompanho os pacientes no consultório, depois do primeiro bloco, por 6 meses, uma vez ao mês. Nem que eu peça para ele fazer essa sequência que é preconizada, 3 vezes ao dia, tantos, não faz. Então, o que eu observo? Que sim, a minha ideia é que ele não piore,
nem na frequência e intensidade do ronco, nem nos níveis de índice de apneia e hipopneia. Então, o que eu tenho feito, e acredito que muitos de nós também, é selecionar qual exercício é mais eficaz, obrigatoriamente, eu falo, uma vez ao dia, de domingo a domingo. Uhum. Ou sim, preferencialmente à noite. Tá? Uhum. Mas isso é algo que não tem comprovação. É uma hipótese minha e eu direciono assim. Eu acho que cada um de nós tem que fazer, direcionar, não é? Uhum. Exatamente. Yasmin, aproveitando também, a professora Giele também eu vi que ela fez um comentário para a gente comentar a importância da equipe multidisciplinar, né, nesses casos. Porque se a gente pensar se é um problema multifatorial, exige uma equipe multidisciplinar, né? Esse assunto eu sou muito cara a ele. É algo que eu adoro muito falar. Eu já tive chance de falar em um congresso lá atrás, há uns 3 anos. O que é importante? Como ronco, os distúrbios respiratórios, as causas são multifatoriais, então isso já dá para o profissional a direção de que ele não vai poder trabalhar sozinho. Se tem multifatores, eu tenho que ter multiprofissionais. Só que essa intervenção não pode ser só multidisciplinar, ou seja, a somatória de vários profissionais intervindo a cada momento com esse coitado do paciente. Eu entendo que isso não traz eficácia. Não. A interdisciplinaridade compreende o quê? Cada um dos profissionais envolvidos nessa reabilitação conhece o campo de atendimento do outro. Então, para eu saber se eu tenho que encaminhar para o otorrino na medicina do sono, eu tenho que entender o que faz esse otorrino na medicina do sono. Ele tem uma formação e uma capacitação que é bem distinta do otorrino que trabalha com voz, ou do otorrino que trabalha com câncer de cabeça e pescoço. Então, isso é ser interdisciplinar, conhecer o campo de atuação do seu colega, porque daí sim nós vamos falar a mesma língua. E esse eu acho que é um trabalho muito bonito, era algo que eu fazia rotineiramente quando eu trabalhava na disfagia, e, bom, me encanta, porque eu acho que só assim a gente tem resultados mais eficazes com o tratamento. Até porque hoje em dia se fala muito na questão da terapia combinada, né? Não só a fono, não. Sim. Porque a gente sabe que tem benefícios combinar os tratamentos. Então, o uso de CPAP e a fono. Sim. E a gente também usa aparelhos orais e fono. A doutora Vanessieto, no último congresso da Associação Brasileira do Sono, que foi lá em Foz do Iguaçu, ela deu uma aula sobre isso, em que ela explicou muito matematicamente, cartesianamente, essa possibilidade e eficácia das terapias combinadas, né? E atualmente, com tantas lives que a gente está tendo, eu tenho a condição de aprender mais também sobre a intervenção do ortodontista para a reabilitação do paciente com distúrbio do sono e entendendo que aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né, quando começamos a fazer cursos, que o grande must, a grande contribuição do ortodontista eram os aparelhos de avanço mandibular, hoje a gente sabe que não só essa dimensão póstero-anterior é importante, porém, a dimensão vertical, a transversal é muito importante. Então, não são só os aparelhos de avanço mandibular, e quem vai decidir isso é o ortodontista. O fonoaudiólogo tem que fazer uma avaliação muito específica e muito detalhada de toda a motricidade orofacial, tanto a parte anatômica quanto a parte funcional, para daí julgar, dar essas informações para o ortodontista que vai decidir plano transverso, antero-posterior, o que eu tenho que fazer aqui para beneficiar esse paciente?
Muito bom. E outra experiência que eu tô tendo também, por exemplo, é a área da nutrição também. Porque, por exemplo, Sim, a gente tem hoje, a gente sabe, né, que um dos fatores que mais influenciam o quadro de apneia, de ronco, é a questão do sobrepeso, da obesidade. Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que têm muita dificuldade, que acabam acordando várias vezes à noite, né, que acabam tendo um sono agitado e vão para a geladeira e querem comer e acabam desregulando toda a rotina alimentar dele. Então, também é uma questão que eu vejo que não é tão explorada assim, e é muito interessante a questão da nutrição, não só para reeducação alimentar, mas também para entender os hábitos desses pacientes também. Gabi, acabou de passar uma pergunta, não está mais na minha tela, vê se você consegue. Alguém falou assim, eu perguntei lá no começo, vê se me responde agora. Ai, Sobre acabou passando aqui também. Ih, perdi também. perdeu. Ixi, se quiser, coloca de novo. Tá. Desculpa. A pergunta, na verdade, é que ela falou assim, que vejo dentistas fazendo eletro em musculatura orofacial. O que a gente acha sobre isso? Eu fiz um curso, tem outra, era lá para. Será que é isso? Eu acho que é Pronto, isso. tá. Eu fiz um curso extenso de formação de eletroestimulação. Como eu trabalho com pacientes neurologicamente normais, eu fui convencida nesse curso que não era necessário, porque a ausência desse estímulo elétrico não ia fazer diferença no desfecho final do meu atendimento. Não é uma área que eu entendo, eu não posso te responder. Eu acho que o profissional que você viu falando que usa essa eletroestimulação, você tem que procurar. Saiu na revista do sono, a Ana Paula falou, pronto. Ah, sim, na última, não tive tempo de ler. Mas eu não entendo de eletroestimulação para dar palpite. Não é a minha área, tá? Infelizmente. Estão perguntando assim, até onde o dentista pode atuar no sono? Eu acho que um dentista, um dentista na área do sono, ele pode dizer muito mais sobre a atuação dele. Mas eu acho que é importante a gente retomar que a fonoaudiologia, além dos exercícios e de fortalecer a musculatura, a gente trabalha com treino funcional. Então, é isso que a gente tem que perceber nas pesquisas para ver qual é o objetivo desses profissionais ao utilizarem essas técnicas e saber que a área da fono é principalmente a parte das funções orofaciais que a gente tem que prestar atenção, que é a nossa competência mesmo. Só para informar todo mundo está mandando. Saiu na revista do sono, é sobre interferência no temporal e masseter. Eu não sei isso. Você tem que conversar com esse dentista. Normalmente, no final dos artigos, tem um contato por e-mail. Eu acho que vocês podem encaminhar para eles essa pergunta para a pessoa que publicou o artigo, que vocês vão ser melhor informados. Não adianta pressionar que não vai sair nada daqui nem daí. Gabi, você entende de eletroestimulação? Não muito, Não. assim. A gente pode, se essa pessoa que está perguntando, talvez pode até enviar para a gente depois pelo direct que a gente conversa, mas a gente pode até ler e tudo mais. Eu acho que ele pode perguntar para o dentista. Também. Uhum. Bueno, para a gente terminar, tá acabando já? Tá acabando. Já? Falta Quantos? Então, a gente tá com 5 para as 8, só que a gente eu comecei de novo, acho que era umas 8h10, se eu não me engano. Bom, um minutinho. Isso, tem mais um tempinho. A gente não pode deixar de falar de um tema que ninguém aguenta mais, mas a gente tem que falar. Me fala um pouco, e nós conversamos um pouquinho essa semana sobre isso. Eu falei, que legal, vou pedir para você contar isso. O que os pacientes estão falando sobre o sono nessa época? Pacientes e amigos, você contou que alguns amigos seus também comentaram sobre a perturbação do sono nessa época da pandemia, em que a gente tem que ficar confinado. Exato. É que é? Muita gente, meus familiares, meus amigos, estão falando sobre a dificuldade de manter a rotina do sono durante a quarentena. Porque quando a gente está numa rotina normal, a gente tem alguns marcadores, se eu posso falar assim, que fazem com que a gente mantenha uma rotina. Então, a gente tem trabalho que precisa chegar em tal horário, e para chegar em tal horário, a gente precisa se programar um horário para acordar.
tem os nossos compromissos, enfim. E com a quarentena, a gente acaba vendo que pode ter uma confusão desses horários e atrapalhando um pouco essa rotina do sono. Então, principalmente se trabalha em casa, acaba trocando o dia pela noite, acaba dormindo bem tarde, acordando tarde, não tendo horário para comer, e são essas dificuldades, né? E as pessoas sempre falam sobre isso. E uma das coisas que a gente pode reforçar aqui para finalizar é a importância da higiene do sono, né, Yasmin? Que são algumas orientações que a gente aborda com pacientes que têm distúrbios do sono, mas que as pessoas também, qualquer pessoa pode aprender um pouco mais sobre isso para poder melhorar a sua própria qualidade do sono. Então, eu vou falar algumas coisas que eu tenho feito para melhorar a minha qualidade do sono, e a Yasmin pode falar as dela também. Então, no começo dessa quarentena eu tive um pouco de dificuldade, porque acaba mexendo muito com os horários, a gente, como eu falei, perde esses marcadores. E uma das coisas que tem me ajudado é tentar acordar mais ou menos num horário, sempre mais ou menos no mesmo horário, e dormir sempre mais ou menos no mesmo horário para manter essa rotina do sono. Uma coisa muito importante também para a gente estimular o nosso ciclo circadiano, né, que regula dia e noite, é importante acordar e abrir janela, abrir cortina, não ficar na escuridão do quarto o dia inteiro para não entender se é dia, se é noite. Então, manter isso. Não usar o quarto para tudo. Então, eu como no quarto, eu faço reunião no quarto, eu faço tudo. Não. Saia, vá nos outros cômodos também. Para estimular essa rotina, né? Uma coisa também que eu acho importante, trocar o pijama, tira o pijama, lava o rosto. São coisas que podem ajudar também. Você lembra de mais alguma coisa? Olha, não, tá completo o seu quadro. Eu não tenho hábito de... Eu acordo, saio do quarto, abro a janela, pronto. No começo eu fiquei bem perturbada porque eu dormia tardíssimo, acordava tardíssimo. E esse último mês eu consegui manter uma disciplina, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Eu moro num lugar que são prédios, mas está praticamente vazio. Eu faço uma caminhada às 7 da manhã, de 4 a 5 vezes na semana. É extremamente importante para mim, até para diminuir um pouco da angústia que eu estou vivendo com tudo isso. E que mais? Aqui, ó, eu tenho um comentário de uma pessoa falando assim, não levar eletrônicos para o quarto. Realmente, cuidado com o celular. Não, eu não tenho. Odeio. Não, celular para me despertar só. Eletrônicos não. Televisão eu não tenho no quarto, não gosto, nunca tive. E eu acho que essa caminhada de manhã me ajuda e eu tenho mantido horários, sabe? Vou sentar no computador, fazer tudo que precisa, lição de casa do doutorado, todas as demandas, atender pacientes, porque eu estou atendendo online, não é? Então, o dia está correndo bem, mas eu achei que o mais importante de tudo foi marcar a hora de dormir e a hora de acordar, né? Acho que é isso. Uma coisa importante que eu tenho que falar com relação à perturbação do sono, a gente tem que saber investigar. Exato. E também cuidar do período da vigília, porque a noite boa de sono tem relação total com o seu período de vigília. Então, esses cuidados de andar, levantar, não ficar sentado o dia inteiro, alimentar-se bem, tocar a rotina é bem importante. Acho que acabou o nosso tempo, né? Exatamente. Então... Posso dar tchau, então? Oi? Posso dar um tchau, então? Pode sim. Eu quero só agradecer, porque eu vi tanta gente querida aqui dentro. Eu também. Tanta gente VIP que eu tô assim, meu Deus, né? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu agradeço muito a professora Giedre pela iniciativa de abrir essa plataforma de diálogo, porque o nosso grupo lá, eu morro de orgulho desse grupo. Eu, como aluna do doutorado, eu me sinto muito, muito privilegiada de ter todas essas pessoas convivendo comigo e eu aprendo cada vez que a gente se encontra mais e mais com os trabalhos. Então, espero que todas essas queridas que estiveram aqui hoje voltem nas outras lives para conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, que são realmente de excelência.
Obrigada, obrigada a todos. Muito bom, Gabi, estar aqui com você. Muito bom mesmo. A gente preparou essa live com muito carinho e eu gostaria de agradecer também não só quem viu a live, mas também quem ajudou a divulgar. Então, eu vi muitos colegas divulgando nos stories, nos grupos. Isso foi muito importante também. Muito obrigada por quem conseguiu participar. Em nome do grupo de pesquisa, a gente também agradece. Eu não sei se ficou por causa do outro que teve que interromper, mas nós somos um grupo, alunos de pós-graduação, alunos de graduação. E nós temos vários temas também dentro da motricidade orofacial, dentro da disfagia, dentro da telesaúde. E vocês fiquem à vontade também para sugerir algum tema que vocês querem ver nas lives. A gente tem alguns temas que a gente acredita que seja interessante, mas vocês também podem sugerir para a gente, que vão ser muito bem-vindos os temas. Muito obrigada também ao pessoal da Fonoaudiologia do Sono, que eu vi muita gente aqui. Sim, que também veio prestigiar. Colegas, e vocês podem mandar perguntas ou sugestões de tema no perfil do MOD, tá bom? Aqui no Sim, Instagram. exatamente. E se ficou alguma dúvida que eu e Yasmin não conseguiu solucionar por causa do tempo, em relação à fonoaudiologia do sono, não se preocupem, também podem mandar pra gente, né, aqui no USP MOD, que a gente vai ver. E a gente pode responder individualmente também, caso tenha alguma dúvida, tá bom? E eu vou gravar a live e colocar no live vai estar gravada no IGTV. Ok. Obrigada a todos. Beijo, gente. Muito obrigada a quem ficou até agora. Tchau.